Esse é o Big Shot Pod. Olá, eu sou MM Isidoro e no episódio de hoje vamos falar sobre rookies, a nossa seleção de MVP até aqui, jogos da semana, colecionáveis. Para falar sobre tudo isso, hoje, como todos os episódios, temos aqui Vavo Mantovani. Boa tarde. E Guilherme Pinheiro. Boa tarde, fã do basquete. E já vamos começando o episódio de hoje. Senhores, quais são seus destaques iniciais, hein? Tipo, Oklahoma, como é que tá isso aí? Eu gostaria de falar sobre o time do Oklahoma City Thunder, que foi talvez o único time não citado no primeiro episódio do Big Shot Pod na semana passada, e tivemos muitos comentários de torcedores do Thunder dizendo: vocês falaram de todos os times menos do Thunder. E essa foi uma falha nossa, até porque o primeiro episódio ele era praticamente um tema livre, né? A gente ia falando, um assunto ia puxando o outro, e o Thunder não surgiu em nenhum momento. Então eu gostaria de parabenizar o Oklahoma City Thunder por esta campanha que eles estão fazendo. Eles são líderes junto com os Warriors nesse momento, né, em aproveitamento. Eles começaram mal a temporada com 4 derrotas. O time se encontrou, o Westbrook ficou um tempo fora, mesmo assim o time continuou bem, e agora eles estão nessa disputa da liderança da Conferência Oeste da NBA. Parabéns para o Oklahoma City Thunder, muitas pessoas não esperavam que eles fossem melhorar, principalmente depois da saída do seu principal jogador, Carmelo Anthony, tô brincando. Mas vamos ficar mais de olho no Thunder e vamos falar mais deles aqui no podcast. Bom saber que temos muitos torcedores do Thunder nos escutando. Nesse momento, inclusive, eles têm menos derrotas que o Warriors, né? Eles têm 8 derrotas, o Warriors tem 9, eles têm o mesmo aproveitamento, mas a gente acabou esquecendo, como o Val falou, a gente tava comentando a conferência como um todo. Teve alguns comentários que eu li a respeito da garantia dos playoffs, que eu falei os meus, o Val falou os dele, nenhum de nós dois mencionou o Thunder. Eu realmente, quando a gente fala quem tá garantido, eu realmente não acho. Eu acho que é muito provável que o Thunder vai estar nos playoffs, mas não sei se estão garantidos ainda. Mas estão jogando bem, enfim, tem tudo pra estarem de novo nos playoffs esse ano. E eu queria já agradecer aí aos nossos já queridos ouvintes, que já no primeiro episódio mandaram bastante mensagem no Twitter, mandaram bastante mensagem nos comentários dos nossos players. E se você quiser saber de alguma coisa, quiser dar algum comentário, tiver alguma pergunta, tem os nossos Twitters, tem Instagram e agora temos também um e-mail que vai estar na descrição, mas se você quiser aí lembrar, bigshotpod@ampere.audio, bigshotpod@ampere.audio, nossa já network de podcasts favoritas. E, Guilherme, quais são as suas considerações iniciais? Bom, o meu destaque inicial vai para as atuações do esloveno Luka Doncic, que realmente essa semana teve 2 jogos em que ele jogou demais. Foi contra o Portland agora eu não me lembro se foi na quarta-feira passada, enfim, mas foi um jogo, ele jogou demais. No final ali nos últimos segundos o Dallas já estava com uma certa vantagem, mas ele de novo mostrou o famoso step back dele. E sábado agora, que aí sim foi uma atuação de gala realmente contra o Rockets, não no primeiro tempo, mas no segundo, nos últimos minutos o Dallas Mavericks estava perdendo por 8 pontos, ele meteu 11 pontos seguidos, foi uma bola de 3 pontos assistida, uma bola de 3 pontos no step back, depois uma penetração no garrafão com contato, 2 pontos, e aí de novo mais um step back, que aí colocou o Dallas 3 pontos de vantagem, e o Dallas acabou levando. Realmente uma atuação muito, realmente para se colocar na liga como um futuro grande jogador. Já é um excelente jogador, mas quer dizer, o potencial dele no futuro é imenso, mostrando que o Dallas fez muito bem em trocar um pick de primeiro round do ano que vem, mais o swap desse ano para conseguir o Luka Doncic no draft. E falando em Luka Doncic. Tem 2 acentos nos 2 Cs. Acento no C é meu acento favorito. Os Balcas, assim, tem um... meu acento favorito de longe, mas falando nele, Rookie of the Year, como é que vocês estão achando? Quais são as suas previsões? E também, o que vocês acham? Porque vocês estão falando que ele tá mandando muito bem, mas ele não foi um primeiro pick de draft nesse ano, certo? Certo. Vocês acham que tem algum preconceito com estrangeiros na NBA? Como é que é isso pra vocês? Sim!
Não, existe esse preconceito por parte dos americanos. Ele vem diminuindo com o passar dos anos, mas ele já vem de outras épocas. Às vezes potencializado por outros estrangeiros que não tiveram bom desempenho. A gente pode pegar vários exemplos. Talvez o maior expoente tenha sido o Andrea Bargnani, que é um italiano que foi draftado na primeira escolha em 2006 pelo Raptors. Foi o primeiro europeu a ser escolhido em primeira escolha no draft. E ele não teve um desempenho tão bom assim. Não foi uma carreira ruim, mas não foi uma carreira digna de primeiro pick. Né? Exatamente. Então, alguns outros jogadores ajudaram com esse preconceito de leve, então eles realmente têm um pé atrás. As credenciais do Luka Doncic eram ótimas. Com apenas 19 anos de idade, ele foi MVP da Euroleague, o basquete europeu, é o segundo basquete mais forte do mundo, atrás do basquete da NBA, e às vezes a galera que assiste, que vê de muito longe, pensa que o basquete europeu é tipo o basquete chinês, que vai um americano que mal joga na NBA e vai lá e enfia 40, 45, 50 pontos num jogo, e não é. O basquete europeu é muito disputado, tem muitas equipes fortes, que em confrontos diretos com os times da NBA, já derrotaram times da NBA em outras oportunidades. Há uns 2 anos atrás, o San Antonio Spurs, que era o campeão da NBA, então foi em 2014, eles perderam pro Alba Berlim, que é um time da Alemanha que nem é um dos times mais fortes da Europa. Então o basquete europeu tá muito forte, o fato de ele com 19 anos ter sido o MVP da Euroleague quer dizer muitas coisas, mesmo assim, vários times não levaram fé em toda essa curta história dele, vamos dizer curta profissionalmente. O San Antonio Spurs, que tinha a primeira escolha, preferiu o DeAndre Ayton, que é um pivô consolidado, a gente Phoenix falou... Suns. Eu falei o quê? Spurs. Não, Phoenix Suns, desculpa. O Phoenix Suns escolheu o DeAndre Ayton, a gente falou dele no primeiro episódio também, que ele veio de Arizona, que é o estado do Phoenix Suns. Já era de se esperar, mas o Sacramento Kings, que já tem um histórico de fazer escolhas ruins nos drafts, tinha a segunda escolha e quando todos achavam que de repente eles iam pegar o Doncic, eles pegaram o Marvin Bagley, que nem tá jogando tantos minutos assim nessa temporada. Ele tá vindo do banco, ele tá vindo bem, mas não é nem titular da equipe. Eles têm começado com o Bjelica, que é outro jogador que vem dos balcões, assim como o Doncic. Que também foi MVP da Euroleague, também, se não me engano. A confirmar, eu não sei. E então, a terceira escolha, que seria do Atlanta Hawks, eles escolheram o Luka Doncic já para fazer esse swap, né, essa troca com o Dallas Mavericks pelo Doncic e o Young pelo Doncic, e aí eles levaram uma escolha de primeiro round pra eles. Então, eu acho que vale a pena a gente dar um pouquinho de contexto, né? Na primeira década desse século, entre os anos 2000 e 2010, tiveram muitas escolhas europeias em posições altas do draft. Acho que a primeira de destaque é o Darko Milicic, que foi escolhido em segundo no draft, que foi escolhido LeBron James, depois Darko Milicic, depois Carmelo Anthony, depois Chris Bosh e Dwayne Wade. Eu tenho 35 anos, sou de 83. Quem lembra daquele draft, existia um debate real. A maioria, obviamente, defendia a escolha do LeBron em primeiro, mas existiam jornalistas, pessoas com credibilidade que realmente defendiam que o Darko Milicic era a melhor escolha para o primeiro pick. Que aí o Cleveland acabou ganhando o sorteio, o LeBron é de Ohio, perto de Akron ali, que é perto de Cleveland. Não fazia nem sentido você não escolher um prodígio local em nome de escolher um jogador europeu. Mas existia um debate real, assim, hoje em dia parece piada, existiam pessoas com credibilidade que defendiam a escolha do Milicic. Depois disso, você tem algumas outras escolhas, o Bargnani em 2006, o Gallinari em 2008 pelo Knicks, o Ricky Rubio pelo Wolves em 2009. Antes do Stephen Curry. Exato, e o Ricky Rubio, ele tinha jogado, não sei se foi o Mundial no ano anterior, as Olimpíadas de 2008, ele teve Olimpíada 2008? Então foi Mundial. Teve. Então, ele tinha jogado já com 17 anos e tal, tinha uma expectativa muito grande a respeito do Rubio, e aí você tem, sei lá, em 2011 você tem o Enes Kanter sendo a terceira escolha pelo Utah Jazz. Quer dizer, foram muitas escolhas europeias que acabaram não realizando o que se esperava delas, né? Isso, de certa forma, criou uma certa imagem de que o jogador europeu não tinha tanta... não era um cara preparado
pra enfrentar, porque o basquete era diferente, algumas regras são diferentes, a NBA é um basquete muito mais atlético, muito mais físico do que o europeu, e acabou se criando um certo estigma do jogador europeu. O próprio Nowitzki, quem lembra, em 97, ele era magro, ele sofreu muito até ele virar o Nowitzki que a gente conhece, enfim, conheceu e tal, né? Além disso, existe essa percepção um pouco exacerbada do americano sobre o college, né? Como se o college preparasse muito mais do que o basquete europeu. E isso é uma coisa que, assim, agora já tem muita gente que defende isso nos Estados Unidos, mas durante muito tempo acreditava-se piamente que o college era um nível de basquete superior ao basquete, a Euroleague na Europa. O que é absolutamente mentira, quer dizer, a segunda liga mais alta em termos de nível é a Euroleague, onde o Doncic foi MVP aos 19 anos, jogando contra adultos de 25, 27, 30 anos, quer dizer, homens já feitos fisicamente, mais fortes, mais treinados do que ele, com muitos jogadores que poderiam estar na NBA, que optam por não estar. Ou que foram e voltaram. Exatamente, por opção, não porque não conseguiam ficar, quer dizer, então, e além disso, eu acho que tem uma questão. O Ayton é de Arizona, que é o estado do Phoenix, então fazia sentido pro Phoenix Suns draftar o jogador local, né? Ele não só é de Arizona na universidade, mas se eu não me engano ele também é natural do Arizona. Então assim, existe esse preconceito mesmo. Só que o Doncic ele é fora todos esses atletas que eu citei que não renderam o que se esperava deles no começo do século. Nenhum deles tem o currículo que o Doncic tem. Ele foi também campeão da Eurobasket com a Eslovênia, jogando com Goran Dragic, que foi eleito MVP. Ele fez parte do quinteto seleção do torneio. O técnico, por uma grande coincidência hoje, é o Igor Kokoskov, que é o técnico do Phoenix Suns. Inclusive, quando o Suns contratou o Kokoskov agora, muita gente achou que era pra escolher o Doncic. Então, assim, ele é realmente um jogador muito fora da curva. Ele é um jogador que, apesar da idade, ele consegue dominar um jogo na NBA, o que é muito difícil para um jogador de 19 anos, e muitas vezes ele consegue dominar um jogo sem marcar pontos. Quer dizer, ele controla o jogo dando passes, enfim, ele acha alguns ângulos para passes que são absolutamente absurdos, né? Então, assim, eu acho que sim, tem um preconceito. Eu acho que os times estão começando a perceber que o Dallas se deu muito bem nessa troca. A carreira do Trae Young vai ser marcada por comparações, por todo sempre, por comparações com o Doncic. Não só comparações com o Stephen Curry, porque ele vem com o estigma de ser o novo Stephen Curry, por ter características parecidas dentro da quadra. Exatamente. Mas também comparação com o Luka Doncic, porque eles foram trocados. E esse peso ele vai carregar pra sempre. Se o Luka Doncic virar um jogador que venha a ser múltiplas vezes All-Star, MVP e tudo mais, eternamente o Trae Young vai ser aquele jogador que foi trocado por ele, assim como vários outros jogadores. Tu falou do Nowitzki. O Nowitzki ele foi trocado por um jogador chamado Tractor Trailer na época do draft. Robert que faleceu, então descansa em paz. Tractor Trailer, que era um jogador grandão, pesadão. Eles foram trocados na noite do draft. Então o Nowitzki ele foi draftado pelo Milwaukee Bucks e o Tractor Trailer que foi pelo Dallas Mavericks. E aí ocorreu essa troca. Aliás, essa coisa do draft tem uma coisa engraçada que os times, quando eles fazem trocas na noite do draft, mesmo que a troca seja feita antes do anúncio da escolha, o jogador ele tem que subir e colocar o boné do time que draftou ele. Então você tem alguns jogadores que nunca jogaram pelos times, mas na noite do draft tá ele com o boné do time que escolheu ele. A foto do Paul Gasol com o boné do Atlanta Hawks, por exemplo. Nunca teve nenhuma relação com o Atlanta Hawks, porque ele começou jogando no Vancouver, que hoje é Memphis Grizzlies, mas tem lá a fotinho com o boné de um time que ele nunca atuou. Na troca do Vince Carter com Antoine Jameson também teve isso. Os dois com o bonézinho do time contrário. Aliás, posso só fazer um adendo? Você falou do Vince Carter. Existe um podcast do The Ringer que é novo, foi o segundo episódio hoje, que chama Winging It, que é feito com... tem uma apresentadora e é com o Vince Carter e o Kent Bazemore, os dois que jogam no Atlanta Hawks. E o episódio que foi publicado hoje, eu tava escutando hoje de manhã, quem estava lá era André Iguodala e Stephen Curry.
E o Vince Carter jogou com o pai do Stephen Curry no Toronto Raptors e o Del Curry. E eles contaram uma história que o Stephen Curry jogava contra o Vince Carter, moleque, antes dos jogos.